Pode começar. Posso começar? Ok. Então, agora que eu recebi o sinal verde aqui, uma boa noite para aqueles que estão aí no Brasil, Portugal, Inglaterra, e bom dia para os que estão na Ásia, Japão, e bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que vão assistir esse vídeo dentro dos próximos dias, ou semanas, ou meses, ou anos, seja o que for. Prazer enorme estar conversando com vocês novamente. Bom Martins aqui em Laí, no Havaí. E já temos aqui o tema dessa semana, o capítulo, melhor dizendo, do Vem e Segue-me, dessa semana que se inicia agora, que é a semana que vai terminar no domingo, 30 de janeiro de 2022, Moisés, capítulo 7, na Pérola de Grande Valor. Lembrando aqui, para aqueles que não são membros da Igreja de Jesus Cristo no Santo dos Últimos Dias, ou que são membros mais ou menos recentes da Igreja, que nós estamos estudando o Velho Testamento da Bíblia. Mas como o profeta Joseph Smith, que foi o profeta que fundou a Igreja de Jesus Cristo no Santo dos Últimos Dias, de acordo com as leis do estado de Nova York, como ele recebeu essas revelações em 1831, ali, 1830 e 1831, uma delas sendo essas visões e os escritos de Moisés, que ele recebeu do Senhor por revelação como um profeta. Esses escritos, eles seriam o que deveria ser o início do livro de Gênesis na Bíblia. Por isso, ao estudarmos o Velho Testamento na Bíblia, nós também usamos esse conjunto de escrituras que na igreja nós chamamos de Pérola de Grande Valor. Porque elas expandem, essas revelações expandem e aprofundam o nosso entendimento daquilo que está no registro bíblico e mostram e testificam que o registro bíblico é verdadeiro. É uma segunda testemunha de que a Bíblia realmente é a palavra do Senhor. Muito bem, então, essa semana nós continuamos focalizando no ministério do profeta Enoque. Enoque era o 7º patriarca depois de nosso pai Adão. Por revelação moderna, nós entendemos que Enoque foi um profeta, vamos dizer assim, singular para a época dele. Ele foi, em primeiro lugar, um homem que foi ordenado como sumo sacerdote, ainda relativamente novo, 25 anos de idade. Eu sei que no Brasil isso não está dizendo nada para os brasileiros, né? Muitos de nós no Brasil fomos ordenados sumo sacerdotes décadas atrás, quando nós estávamos aí com 20 e poucos anos de idade, ex-missionários, missionários recém-retornados, recém-casados e tudo. Então isso não está dizendo nada. Mas na época de Enoque, isso não era uma coisa tão comum assim. Muitos dos avós e bisavós e trisavós dele tinham sido ordenados, alguns deles com centenas de anos de idade. Daí Enoque se achar um rapazinho em comparação com eles. E ele foi ordenado um sumo sacerdote aos 25 anos de idade. E aos 65 anos, eu estou usando aqui, por falar nisso, a informação que nós temos no livro de Doutrina e Convênios, seção 107. Com 65 anos de idade, ou seja, 40 anos depois que ele foi ordenado sumo sacerdote, ele foi abençoado por Adão, por nosso pai Adão, que era o sei lá o que, avô dele. Ele chegou a conhecer Adão ainda. O ministério de Enoque durou, de acordo com o que nós lemos, tanto em Doutrina e Convênios 107, como em Moisés capítulo 7, né, Pérola de Grande Valor, durou 365 anos, que foi o período também que existiu aqui na Terra a cidade de Enoque, que era a cidade de Sião. Então, parece que, se nossas contas estiverem certinhas aí, que
que ele foi ordenado então sumo sacerdote com 25 anos de idade e foi chamado então como um vidente, um profeta e vidente e revelador com 65 anos. E seu ministério então durou 365 anos. E a cidade foi trasladada quando ele, Enoque, tinha 430 anos de idade. Muito bem. Então isso explica um pouco a declaração de Enoque. Poxa, como é que eu posso ser teu servo? Eu sou um garoto aí. Porque ele tinha lá bisavôs dele, foram ordenados com 200, 300, 400 anos de idade. Então eu, um garoto novo ainda aqui naquela sociedade. Agora, foi um vidente, e um vidente poderosíssimo. Nessa época, lembrem que eles utilizavam o idioma de Adão, a linguagem adâmica, uma linguagem poderosa. E Enoque recebeu do Senhor algumas designações e algumas autoridades que aparentemente poucos outros profetas tinham recebido. Ele tinha autoridade para usar a palavra do Senhor e a autoridade do sacerdócio para desviar o curso de rios e para fazer uma porção de coisas na terra fisicamente na terra, fazer modificações na terra. Então, não temos todas as informações, inclusive o que nós temos no livro de Moisés. Lembrem, as coisas que Moisés está relatando são coisas que ele aprendeu através de registros que estavam à disposição dele, provavelmente depois que ele foi para Midian. Moisés saiu do Egito, fugiu do Egito com 40 anos de idade e foi chamado pelo Senhor como profeta para libertar os israelitas aos 80 anos de idade. Então, nesse período aí de 40 anos que ele residiu em Midian, até o chamado profético dele, Moisés, e que ele deve ter aprendido todas essas coisas. E ele colocou nos registros dele. Então ele está citando profecias de Enoque que ele deve ter lido em outros registros, provavelmente no próprio livro de Enoque, que é um dos livros apócrifos hoje em dia. É um dos livros perdidos, entre aspas, da Bíblia, mas é um livro apócrifo. Mas é um livro apócrifo que é, de certa forma, popular, por assim dizer. Eu, quando era rapaz, para ter uma ideia, olha, o livro de Enoque é tão facilmente encontrado. Quando eu era rapaz, eu comprei uma edição do livro de Enoque, tá? Uma dessas apócrifos, tá? Em português, na livraria que tinha na rodoviária do Rio de Janeiro. Na antiga rodoviária Novo Rio, não sei se tem outra rodoviária, já faz 30 anos, 32 anos que eu não moro no Rio de Janeiro, mas era na rodoviária Novo Rio. É sério. Eu estava indo para Petrópolis para ver minha namorada lá, Dona Miriam aqui, e com quem estou felizmente e muito feliz, casado há 41 anos. Não sei quanto a ela, tem que perguntar para ela, mas lá eu tava olhando, olha aqui, olha ali, eu estou esperando meu ônibus lá, o livro de Enoque. Eu comecei a olhar os negócios lá, meio estranho, e falei, tá aí, comprei. Isso era nos anos 70, era rapaz, teve, sei lá, 17 anos, alguma coisa assim, tá, eu comprei o livro de Enoque. Aí é o seguinte, para aqueles de vocês que estiverem muito interessados em Enoque, no livro de Enoque, o doutor Hugh Nibley, falecido professor Hugh Nibley, publicou uma série de artigos. Naquela época a coisa era diferente, né? Então, uma série de 13 artigos, tá? Ou melhor, talvez fosse um grande artigo que os editores da revista Ensign, a revista da igreja, a antiga revista Ensign, que hoje todas elas são Liahona, todas as edições internacionais são Liahona, inclusive em inglês, mas antes tinha a revista Ensign, e eles então publicaram em 13 partes esse comentário, esse estudo do Dr. Hugh Nibley sobre o livro de Enoque, comparando o que nós temos em Moisés, capítulos 6 e 7, na Pérola do Grande Valor, com essas versões apócrifas do livro de Enoque.
Muito interessante. Eu vou colocar uma postagem na minha página no Facebook, nas minhas 2 páginas no Facebook, com essa lista de artigos, com os links para os artigos na InSign. Isso foi publicado entre o final de 1975 até meados de 1977. 13 partes. E eu vou colocar então links para todas essas partes. E ele usou como título o que nós lemos lá em Moisés capítulo 6, que é que as pessoas diziam que havia uma coisa estranha na terra, um vidente, uma coisa estranha na terra. Então, agora, é o seguinte, esses artigos, essa série em 13 partes, nunca foi publicado em português. Então, pois é, quem quiser ler vai ter que fazer uso aí do Google Tradutor aí, ou alguma outra coisa para ler. Mas é muito, muito, muito interessante. Agora, é aquilo. Interessante no sentido acadêmico, não no sentido doutrinário necessariamente. Porque é aquilo que o senhor falou do profeta Joseph Smith, que nós encontramos em Doutrina e Convênios, na seção 91. Doutrina na seção 91, o senhor diz: assim vos diz o Senhor com referência aos apócrifos. Há muitas coisas neles que são verdadeiras e estão, na maior parte, traduzidas corretamente. Há muitas coisas neles que não são verdadeiras, que são acréscimos feitos pelas mãos de homens. Em verdade vos digo, e ele estava falando isso para o profeta Joseph Smith, não é necessário que se traduzam os apócrifos. Portanto, aquele que os lê, que compreenda, pois o Espírito manifesta a verdade. E aquele que for iluminado pelo Espírito se beneficiará com eles, com esses livros apócrifos. E aquele que não receber pelo Espírito não poderá ser beneficiado. Portanto, não é necessário que sejam traduzidos. Então foi isso que o senhor falou com relação a esses livros apócrifos. Então, muito bem. Então, isso posto, vamos fazer só algumas observações sobre alguns dos pontos principais de Moisés capítulo 7. Nós não sabemos se tudo que está em Moisés capítulo 6 e 7 aconteceu numa única ocasião. Não há necessidade de se supor que tenha sido isso. Mas vemos que temos diálogos de Enoque com o povo, quando ele estava pregando ao povo, e diálogos de Enoque com o Senhor. E ele esteve na presença do Senhor, e ele diz que ele foi vestido de glória na presença de Deus. Ou seja, ele foi transfigurado, de forma que ele podia ver as coisas de Deus, estar na presença de Deus, falar com Deus face a face. E viu coisas de muitas gerações da terra, e viu o futuro da terra, viu o futuro ministério do Salvador Jesus Cristo, a crucificação dele. Ele viu também as coisas até os últimos dias, até a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Mas o que talvez chame mais a atenção de muitas pessoas, e certamente me chamou bastante a atenção, foi esse entendimento dos sentimentos que Deus tem em relação aos desastres, às tragédias, à violência, à iniquidade que existe nesse mundo decaído, nessa terra telestial, nesse mundo telestial, onde nós vemos lá, de acordo com o testemunho de Enoque, que Deus chora ao ver essas coisas. Interessante que muitas vezes as pessoas perguntam isso: por que Deus deixou acontecer isso? Como é que pode que Deus deixou? Por que Deus não ajudou? Por que Deus não impediu que meu familiar aqui morresse? Por que deixou esse desastre acontecer? Por que deixou? Diz, olha, existem muitos motivos e razões, e a maioria desses motivos e razões não nos são manifestados. Mas nós sabemos que Deus chora
quando ele vê o estado lamentável em que seus filhos e filhas diletos se encontram nesse mundo decaído. Isso é uma coisa que não muda a nossa situação, mas pelo menos nos traz um certo conforto de dizer, olha, quando eu faço minha oração ao nosso Pai Celestial, Ele sabe o que eu estou passando. E o Filho unigênito do Pai, o Senhor Jesus Cristo, também sabe. Eles sabem de todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo, das guerras, da situação dos refugiados, das fomes, dos desastres naturais, das perdas de entes queridos, seja nenenzinhos, ou natimortos, ou idosos, ou por doenças crônicas, ou desastres, acidentes, isso e aquilo. Ele sabe de todas essas coisas. Ele sabe dos crimes. Ele sabe de todos os assassinatos. Sabe de todas as conspirações. Ele sabe quem são todos os mentirosos desse mundo, que causam tanta destruição com a desinformação, com as mentiras que eles disseminam por aí. Ele sabe de tudo. O interessante é que em Doutrina e Convênios, na seção 138, seção 38, Doutrina e seção 38, quando o Senhor fala, o Senhor Jesus Cristo, ele faz o que eu chamo o currículo vitae dele, né? O currículo dele, ele diz, estou lendo aqui, Doutrina e Convênios, seção 38, assim diz o Senhor vosso Deus, Jesus Cristo, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que olhou por sobre a vasta extensão da eternidade e todas as hostes seráficas dos céus, antes que o mundo fosse feito. Aquele que conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão presentes diante dos meus olhos. E ele diz aqui o seguinte, versículo 11, Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 11. Toda a carne está corrompida diante de mim, e os poderes das trevas prevalecem na terra e entre os filhos dos homens, na presença de todas as hostes do céu. Pelo que reina o silêncio, e toda a eternidade está aflita, e os anjos esperam o grande comando para ceifar a terra, para colher o joio a fim de ser queimado. E eis que o inimigo está reunido. Então, ele diz aqui também que o restante dos iníquos mantive em cadeias de trevas até o julgamento do grande dia que se dará no fim da terra. E assim farei que sejam mantidos os iníquos que não ouvirem a minha voz, mas endurecerem o coração. E terrível é a sua condenação. Em inglês fala que ai, ai, ai é a condenação deles. Se eles não quiseram traduzir para o português ai, 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 não traduziram terrível, mas em inglês está escrito woe, woe, woe is their doom. Ai, ai, ai é o destino terrível deles. Então o Senhor diz aqui que ele tem todas as coisas sob controle. Não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo, tá? Não importa o que esteja acontecendo, o Senhor sabe, e por motivos que muitas vezes escapam a nossa compreensão mortal, Ele permite que essas coisas aconteçam. Ele não obstrui o nosso exercício do arbítrio moral, e ele permite às vezes que as consequências do mau uso do arbítrio moral sejam levadas adiante. Um dia nós vamos estar do outro lado do véu e nós vamos ver que o Senhor agiu com sabedoria. É uma coisa que Nefe fez essa promessa, tá? Um dia nós vamos estar diante dele e vamos testificar, todos nós vamos testificar que o Senhor agiu com justiça e com sabedoria. Tudo bem. Outra coisa que nós vemos em Moisés capítulo 7, naturalmente, é Enoque, ao falar com o Senhor, ele ouve também a voz da terra
falando de como é que ela se sente triste, lamentando as coisas que estão acontecendo nela. E Enoque, ele próprio, tem não apenas um vislumbre disso, mas ele sente essa tristeza. Ele sente essa tristeza ao ver as destruições que aconteceram, inclusive vendo no futuro, tendo a visão do futuro, algo que ia acontecer nos dias do bisneto dele, que é Noé. O bisneto dele, bisneto de Enoque, Noé, vendo a arca. O Senhor falou, Enoque, agora eu estou em Moisés, capítulo 7, versículo 41. Contou Enoque todos os feitos dos filhos dos homens. Portanto, Enoque sabia e contemplou as iniquidades e a angústia deles, e chorou. E Enoque estendeu os braços e dilatou-se-lhe o coração, como a eternidade, e comoveram-se-lhe as entranhas, e toda a eternidade tremeu. Olha, irmãos e irmãs, tudo de ruim que acontece na vida, tá? Deus não está rindo dessas coisas, não. Ele não está achando graça dessas coisas, não. Ele não está dizendo, bem feito, que se dane o mundo, que eu não sou Raimundo. Deus, nosso Pai, não age, não pensa dessa forma. Ele se comove. E seus profetas, tal como Enoque, eles também se comovem com isso. E tal como Enoque, eles devem estar perguntando, como a gente lê aqui, versículo 45, Moisés 7, 45. Quando chegará o dia do Senhor? Quando se derramará o sangue do justo, para que todos os que choram sejam santificados e tenham a vida eterna? Tal como Enoque, os profetas ficam, quando é que vai acabar essa bagunça? Quando é que vai acabar essa baderna toda aí? Quando é que vai chegar o dia que vai terminar isso? Então, vai chegar sim o dia. E nós vemos aqui uma coisa que lemos que aqui nesse capítulo Enoque e o povo de sua cidade eram um povo justo, eles eram uma cidade de Sião, não havia pobres entre eles, e eventualmente, depois de 365 anos vivendo em retidão, eles foram levados aos céus, a cidade inteira. Não apenas as pessoas, mas a cidade inteira. É interessante que o professor Nibley, Dr. Hugh Nibley, num dos artigos dele, ele falou sobre a transladação da cidade de Enoque, e lendo nos livros apócrifos, tinha até um número que dizia que era em número de 800 mil homens. Tem que botar uma boa pitada de sal nisso daí, tá? Uma boa pitada de sal nesse negócio aí. 800 mil homens, tá? Incluía mulheres e crianças também, como é que é a coisa, mas para ter uma ideia do tamanho da cidade de Enoque, talvez, mas isso veio de um livro apócrifo, então não podemos prestar testemunho disso. Mas olha, não era uma cidadezinha pequena, não, tá? Não era um povoadozinho, não. E uma das coisas que nós lemos aqui é justamente no final, chegando próximo do final desse capítulo, Moisés capítulo 7, o Senhor diz, a partir do versículo 62, justiça enviarei dos céus, e verdade farei brotar da terra para prestar testemunho do meu unigênito. Coisa que nós interpretamos como as revelações que o Senhor deu para restaurar as verdades eternas que haviam sido perdidas na grande apostasia, que foram dadas ao profeta Joseph Smith e seus sucessores. E verdade farei brotar da terra, podemos ler o livro de Mórmon e outros registros sagrados que ainda poderão ser nos dados ainda nessa era. Para dar testemunho do meu unigênito e de sua ressurreição dentre os mortos, sim, também da ressurreição de todos os homens. E justiça e verdade farei varrerem a terra, como um dilúvio, a fim de reunir meus eleitos dos 4 cantos da terra em um lugar que prepararei, uma cidade santa, para que meu povo cinja os lombos e anseie pelo tempo da minha vinda. Pois ali estará meu tabernáculo, e chamará-se a Sião, uma nova Jerusalém.
Lembrando que numa revelação que o profeta Joseph Smith lembrou, que o Senhor disse, vai ter essa de Nova Jerusalém, até que não haja mais espaço lá. E aí ele falou, vou ter outros lugares. E ele disse isso aí em Doutrina e Convênio, outros lugares que vão ser chamados Sião. Ou melhor, desculpa, outros lugares que vão ser chamados estacas de Sião. E eu acho que vocês iam querer ter essa referência. Deixa eu ver se eu tento lembrar aqui rapidinho. Doutrina e Convênio, seção 101, versículo 21. Até chegar o dia em que não haja mais lugar para eles em Sião, na cidade de Sião, na Nova Jerusalém. Então lhes designarei outros lugares que tenho, e serão chamados estacas para as cortinas ou a força de Sião. E eis que é meu desejo que todos os que invocam o meu nome e me adoram de acordo com o meu evangelho eterno se reúnam e permaneçam em lugares santos e preparem-se para a revelação que virá quando o véu que cobre o meu templo e em meu tabernáculo que oculta a terra for retirado e toda a carne juntamente me verá. Isso é Doutrina e Convênio, seção 101, versículos 21, eu li versículos 21 a 23. Doutrina e Convênio 101, versículos 21 a 23. Você anota aí nos seus alfarrábios aí, que é uma boa escritura para vocês. Especialmente que nós temos um profeta hoje em dia, presidente Russell M. Nelson, em 2022, que vem falando já há alguns anos muito sobre a coligação de Israel. Coligar Israel, reunir Israel dos 4 cantos da terra. Isso é muito bem. Eu poderia falar uma opção de outras coisas, mas como eu tenho dito nas minhas últimas lives, essa não é a única live sobre o Vem e Segue-me. Vários outros estão fazendo lives também e comentando sobre essas coisas, então eu não preciso comentar sobre tudo. São só alguns detalhes que eu resolvi compartilhar com vocês, alguns pensamentos sobre, vou fazer alguns comentários informais aqui sobre algumas dessas passagens, mas tem os outros aí que com certeza vão enriquecer bastante o seu estudo nessa semana que se inicia agora, de Moisés, capítulo 7, o currículo Vem e Segue. Muito bem, então temos aqui uma porção de perguntas já. Eu vou começar aqui com o pessoal que está no canal do YouTube. O Marcos Aurélio Lepoli perguntou, em Moisés 7,12 fala que Enoque não pregou arrependimento ao povo de Canaã. Qual o motivo que justifica ele ter tomado essa atitude em relação a este povo? Olha, se você ler com atenção alguns capítulos anteriores, você vai saber que esse povo de Canaã, eles viviam numa sociedade que era governada por uma combinação secreta. Uma combinação secreta através da qual eles obtinham lucro e poder por meio de assassinatos. Então, olha, negócio, dá para notar por que Enoque não ia querer pregar no meio de um povo daquele que, onde, pelo que vemos, era uma sociedade onde a sociedade inteira estava sob esse convênio de ajudarem-se mutuamente a cometer assassinatos a fim de obter lucros e obter poder. Então, explica-se aí em parte. E o Marco Aurélio também perguntou, o livro de Moisés e Gênesis fala que Deus descansou no 7º dia. Qual o significado da frase Deus descansou? O que isso quer dizer? Para isso, irmão, você pode ir em Doutrina e Convênio, seção 84, e aonde nós vemos o que o Senhor se refere a descanso, o que o Senhor quer dizer com descanso. Falando sobre Moisés e os filhos de Israel, que rejeitaram a plenitude do Evangelho na época que o Senhor quis dar a eles lá no deserto, Doutrina e Convênio, seção 84, versículo 24, olha só. Eles, porém, os israelitas daquela era de Moisés, endureceram o coração e não puderam suportar sua presença, a presença de Deus. Portanto, o Senhor, em sua ira, pois sua ira estava acesa contra eles, jurou que enquanto estivessem no deserto, não entrariam para o seu descanso. Descanso esse que é a plenitude de sua glória.
E daí, irmão, você pode dar uma extensão disso. Então, quando a gente fala que o domingo é o sábado do Senhor, é o dia de descanso, você pode tirar um cochilinho lá, tudo bem, mas não é o dia só para cochilar. O descanso do Senhor é a plenitude da glória dele. Doutrina e Convênio, seção 84, versículo 24. Muito bom. Ok, irmão Denilson Luz, eu li uma parte do livro de Enoque, um livro apócrifo, obviamente, e logo que comecei já deu para perceber parte de verdade e apostasia, tanto na história como nas revelações de Enoque. Eu não sei se as partes eram apostasia, mas podia ser interpolações ali, não necessariamente apostasia, mas alguns exageros lá, pode ser. Apostasia implica de que a pessoa tinha que conhecer a verdade e deliberadamente se afastar dela, negar a verdade. Aí você tem, tecnicamente, por definição, apostasia. Agora, ao longo dos séculos, quando eles não tinham a verdade, não tinham profetas, não tinham apóstolos entre eles, e liam alguma coisa e traduziam mal, ou faltou um fragmento, ou faltou uma palavra, alguma coisa, e eles interpretaram erroneamente, não chega a ser apostasia, mas são ideias errôneas. Aquilo que o senhor falou lá. Obrigado, irmão. Irmão Luciano Pistoia, como era possível se viver por tantos anos antigamente? Enoque e tantos outros passaram fácil pelos 100 anos de idade. De fato, se o registro bíblico, se os calendários que eles tinham forem mais ou menos compatíveis com o calendário que nós viemos usando, digo, as civilizações modernas que foram ex-colônias europeias, nós vemos usando o calendário gregoriano. Foi o calendário instituído pela Igreja Católica através do Papa Gregório VII, eu acho. E os romanos tinham o calendário juliano, de Júlio César, mas tinham muitos outros calendários no mundo. Então, se os calendários deles, a contagem de tempo deles for compatível com a nossa, de fato, eles viviam bastante. Agora, não temos informações aqui sobre que dietas eles usavam, que tecnologia que eles tinham, tudo mais. Não esqueça, o período entre a saída de Adão e Eva do Jardim do Éden e o dilúvio de Noé foram quase 2.000 anos. Tá? Quase 2.000 anos. Então, daria ali 1.000 e pouquinhos, né? Talvez 1.500 por aí. Depende da cronologia bíblica que você estiver usando. Então, tem muitos detalhes sobre a vida naquela época que nós não sabemos. O que foi que Adão e Eva, como eu mencionei na semana passada, o que foi que Adão e Eva aprenderam sobre o corpo humano quando eles estavam ainda no Jardim do Éden? Sobre o funcionamento do corpo humano, sobre a melhor dieta e a melhor estilo de vida para manter a vida do corpo humano, que permitiu Adão viver até 930 anos de idade. Deve ter tido coisas que Adão e Eva sabiam e que ensinaram para os seus filhos, seus netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos e por aí adiante, e que eles mantiveram aquilo, e que depois do dilúvio aquilo foi ladeira abaixo. Então, sabemos que depois do dilúvio, Sem, filho de Noé, ainda viveu mais 350 anos depois do dilúvio, a ponto de que, quando Abraão morreu aos 175 anos de idade, de acordo com a cronologia que nós temos na Bíblia, quando Abraão morreu com 175 anos de idade, Sem, filho de Noé, ainda estaria vivo. E daí, alguns dos nossos primeiros líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, lá na Escola dos Profetas em Kirtland, acharem que Sem e Melquisedeque eram a mesma pessoa. Que Melquisedeque seria um título ou um apelido dado a Sem, que em hebraico seria o Melquisedeque. Fica por aí, tá? Já tô dando mais chiclete para vocês aí. Não tá cheio de cárie daqui a pouco. Cuidado. Tá? Não engole não, viu?
Deixa eu ver aqui. Irmão Luiz Pereira dos Santos. Quando nós nos tornamos membros da Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias, nós perdemos o arbítrio do mundo? Não, a gente nunca perde o arbítrio. A gente nunca perde o arbítrio. O arbítrio é algo que nós tínhamos na existência pré-mortal, temos aqui na Terra, vamos continuar tendo na Terra pós-mortal, no mundo espiritual, e vamos ter por toda a eternidade. O arbítrio. Vamos ter por toda a eternidade. Agora, quando se trata de terra pré-mortal, terra pós-mortal, espíritos têm certas limitações. Eles podem exercer o arbítrio em certo âmbito, num certo ambiente. Espíritos não estão autorizados, por exemplo, espíritos pré-mortais, a vir aqui fazer gracinhas com pessoas mortais. Ou espíritos que já faleceram, né, espíritos pós-mortais, virem aqui e puxar o dedão do teu pé de noite lá. Fantasma, esse negócio, isso não existe isso. Tá? Eles têm suas limitações. O profeta Joseph Smith diz que o próprio Satanás e seus seguidores têm suas leis e têm suas limitações. Então, arbítrio existe sim, mas existe sempre dentro de um certo contexto, sempre dentro de um certo ambiente, de um certo raio de ação. Tá? É como a ideia de que, olha, nós temos, recebemos o sacerdócio. Um rapazinho com 11 anos de idade recebeu o sacerdócio arônico. Recebeu o sacerdócio arônico inteiro. Mas com 11 aninhos de idade, ele foi ordenado um diácono e só pode usar uma parte do sacerdócio arônico. Com 18, 19 anos, ele recebe o sacerdócio Melquisedeque inteiro. Tem o poder de ressuscitar os mortos? Tem. Mas tem autoridade para isso? Não. Ele foi ordenado um elder. O elder não tem. A menos que o Senhor, caso a caso, diga ele para fazer. Senão, não. Eu quero dizer, ressuscitar no sentido de trazer de volta um espírito, mas para um corpo perfeito e glorificado. Isso está no poder do sacerdócio. Mas não temos autoridade para fazer essas coisas. É só ilustrando aqui essa questão do arbítrio. Sempre vamos ter o arbítrio. Mas o arbítrio vai estar sempre dentro de um determinado contexto. Aqueles que vão estar no reino celestial vão ter arbítrio. Vão ter o arbítrio dentro daquela esfera, dentro daquele ambiente, aqueles mundos sem fim de ordem celestial, com a glória celestial. Aqueles que estiverem na glória terrestrial vão ter arbítrio, mas dentro do contexto, dentro do ambiente, daqueles mundos que são vivificados com a glória terrestrial. E o mesmo acontece com aqueles que vão estar nos mundos vivificados com a glória celestial. As muitas esferas que vão estar vivificadas com a glória celestial vão ter arbítrio. Então, arbítrio é uma coisa que nunca vai se perder. A escritura que nós temos para isso é em Doutrina e Convênio, seção 93. Tá? Para você ter uma ideia da extensão do arbítrio. Doutrina e Convênio, seção 93, versículo 30. Toda verdade é independente para agir por si mesma na esfera em que Deus a colocou, como também toda inteligência. Caso contrário, não há existência. Legal, né? Tá bom. Martim Júnior, conforme Moisés, capítulo 7, versículo 11, as ordenanças do batismo do Espírito Santo eram realizadas desde aquela época. Já em Jó, capítulo 14, versículo 26, ensina que o Espírito Santo ainda seria enviado. Por quê? Não. Jó não. João 14, 26. Sim, e o Salvador explicou por quê, irmão. Então, João capítulo 16, versículo 7. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para nós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Então, os discípulos ali no ministério de Jesus Cristo não estavam recebendo o Espírito Santo, porque eles já estavam como um membro da deidade lá com eles, estavam na presença de Jesus Cristo. Agora, se você ler no livro de Mórmon, você vai ver que o dom do Espírito Santo estava sendo dado durante aquele período do ministério de Jesus Cristo, que é o período do livro de Terceiro Nefe, capítulo 1 até o capítulo 7.
Nefe estava batizando e dando o Espírito Santo às pessoas pela imposição das mãos, e coisa que já vinha acontecendo desde o tempo de Leí e Nefe. Então era isso, eles estavam sendo ministrados por um membro da deidade. Nós somos ministrados por um membro da deidade de cada vez. Mas é a primeira visão, estava o pai e o filho. Aí o pai fez o quê? Este é meu filho amado, ouve-o. Legal? Legal, né? O Evangelho restaurado de Jesus Cristo é verdadeiro, viu? Tudo faz sentido, tudo faz sentido. A casa do Senhor é uma casa de ordem, não de confusão. Tá? Entre os deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma certa ordem. Um não atropela o outro, um não passa por cima do outro. Quando um fala, o outro fica, olha, ouve ele aí que tá. E o Senhor deu então ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o membro da deidade, é um Deus que tem então a responsabilidade, a mordomia de nos guiar a toda a verdade e nos levar até o ponto em que nós poderíamos ser ministrados pelo próprio Jesus Cristo, que é o segundo Consolador. Mas é outro assunto para outro dia. João Luiz Pereira dos Santos, qual a diferença do arbítrio do mundo com o arbítrio de quem é membro da igreja? Nós já abordamos isso, o arbítrio é o mesmo para todo mundo. Agora, a crítica que você esteja querendo se referir com essa pergunta é que, olha, uma vez que a gente tenha aceito a verdade e aceito voluntariamente fazer convênios com Deus, ele leva isso muito a sério. Não quer dizer que a gente perdeu o arbítrio, não perdeu o arbítrio. Eu já ouvi pessoas dizer, não, uma vez que você tenha sido batizado, você já perdeu o arbítrio, porque já veio escolheu. Não, arbítrio ninguém perde. Ninguém perde o arbítrio. Mas fizemos convênios. E o Senhor leva esses convênios muito a sério. E Ele não os quebra. E se nós quebramos um convênio com Ele, ok? Muito bem, irmão Rodolfo Cardoso, por que Cristo diz que Satanás é o príncipe deste mundo se o próprio Jesus Cristo é o Senhor do mundo? Muito simples, irmão. O que aconteceu foi que Satanás se apoderou desse mundo. O Senhor criou o mundo e deu o governo do mundo a Adão e Eva. Fez deles o Senhor e a Senhora do mundo. Aí Adão e Eva obedeceram à voz de Satanás, ou seja, se colocaram sob o domínio dele. E com isso, Satanás se apoderou de Adão e Eva e de tudo que pertencia a Adão e Eva, incluindo o planeta Terra. Agora, através de Jesus Cristo, nós podemos ser redimidos, resgatados do diabo. Mas nesse meio tempo, o Senhor está deixando que Satanás faça as besteiras dele no mundo aí. Muito embora há limites. Tá? Existem limites. Vai lá em Ensinamentos do Profeta Jesus Smith. Existem limites do que o diabo pode fazer. Ele não pode, por exemplo, nos obrigar a fazer coisa nenhuma. Tá? Mas pode inspirar as pessoas a insurreições, a cair em tentações, a se rebelar. Ele é culpado de insurreição. Tá? Uma tentação nada mais é que uma tentativa de convencer a pessoa a se rebelar contra um mandamento de Deus, ou contra uma doutrina, ou contra alguma coisa. Bom, foi dado a Enoque poder sobre os elementos da terra. Como seria isso? É uma chave do sacerdócio agir sobre os elementos dessa terra? É uma chave do sacerdócio. Lá a gente lê que Enoque falou a palavra do Senhor. No livro de Mórmon nós lembramos que o irmão de Jared moveu uma montanha. Existe sim. De acordo com a vontade do Senhor e com as necessidades do ministério dentro da designação que nós temos. Nós temos o poder para realizar milagres. Agora, é aquilo, eu não vejo, hoje, por exemplo, Sister Martins e eu fomos apoiados e designados como professores da escola dominical. Olha, eu não preciso dividir o mar aqui do Oceano Pacífico para poder ser um professor da escola dominical. Eu não preciso mandar parar de chover, eu não preciso fazer nada disso. Essa é a minha designação.
Como bispo, não precisava fazer nada disso. Como presidente de missão, não precisava multiplicar pão, nem nada. Teve um dia lá que aconteceu, tivemos lá um engarrafamento monstro lá na estrada e nosso casal muito querido lá, os Saturnino lá de São Paulo, não conseguiram chegar em Sorocaba trazendo o almoço dos missionários. Eu não fui lá, programa de ajuda, quem tem pão e peixe aí para mim? Não. Nós saímos lá, fomos na rua, achamos um restaurantezinho lá, não sei o que, entramos lá e eu paguei o almoço para os missionários lá. Deve ter alguns que são ex-missionários daquela época que lembram disso. Então aquilo, não precisava, eu vou fazer aqui, vou teletransportar o carro do irmão e irmã Saturnino lá da rodovia Castelo Branco, botar ele aqui na capela da Ala Cerrado, lá, estaca Sorocaba. Não precisava fazer nada disso. Então, muitas coisas nós podemos fazer sem precisar realizar grandes milagres, exercer poder sobre os elementos da terra. Isso é uma coisa que não. Agora, quando nós tivemos o registro de Enoque, a versão inspirada do livro de Enoque, aí nós vamos saber por que ele precisou fazer aquelas coisas lá. Tá? Obrigado, irmão, pela lembrança aqui. Muito bem. Irmão Martins Júnior, Moisés 7:15, 8:18 declara que naquela época existiam gigantes na terra que queriam matar Noé. Por que eles queriam fazer isso? Qual foi a maldição dada a esses gigantes? Olha, de fato, os Nefilim, que eram chamados também, vamos esperar mais detalhes sobre isso daí, tá? Alguns estudiosos bíblicos postularam aí que Golias, séculos mais tarde, teria sido um descendente desses gigantes. É possível, tudo é possível. Agora, o que temos de confirmação? Não temos. Agora, Noé estava pregando o evangelho e, naturalmente, todo mundo que prega o evangelho acaba, eventualmente, ferindo os brios, pisando nos calos de alguma pessoa. Tá? E o que aconteceu com Noé não foi diferente do que aconteceu com uma porção de outros profetas. Uma porção deles. Tá? Muitos dos quais sofreram mortes violentas. Você lembra, por exemplo, o profeta Jeremias foi preso. Quem mais? Os apóstolos que o Salvador chamou e alguns dos sucessores dele morreram mortes violentas também, com exceção de João, do apóstolo João, apóstolo do Novo Testamento. Muitos deles morreram de causas naturais, mas muitos outros foram martirizados. No livro de Mórmon nós vemos a mesma coisa. Leí fugiu de Jerusalém, em parte porque o Senhor mandou, mas em parte também porque queriam matá-lo. Porque ele estava pregando e disse: olha, vocês têm que se arrepender, tá? Tem que se arrepender, porque senão Jerusalém vai ser destruída. Isso é uma conversa que, olha, não é uma coisa patriótica dizer que seu país vai ser invadido, que seu governo vai ser destronado, seu rei vai ser preso, que não sei o quê. Isso é uma conversa conversa de derrotista e não sei o quê. A gente queria acabar com a raça dele. Já viram esse filme em algum lugar, né? Pois é, então tá aí. Então essa questão dos gigantes aí querendo matar Noé, olha, não era diferente. E olha, terceiro Nefe, capítulo 6, 7, nós vemos que tinham profetas entre os nefitas e lamanitas que foram mortos secretamente por causa do testemunho que eles estavam pregando. Inclusive um irmão de Nefe, no livro de terceiro Nefe, um irmão dele, foi, acho que Timóteo, o nome do irmão dele, foi apedrejado até a morte e Nefe o trouxe de volta à vida. E eles ficaram aborrecidos, ficaram com raiva de Nefe por ter trazido o irmão dele de volta à vida. Deve ser, acharam que você está quebrando a lei aí porque está trazendo pessoas de volta à vida sem licença do governo para fazer isso, sei lá, mas por aí vai. Irmão Cauã, me sinto frustrado e desanimado por causa desse episódio. Veja bem, aprendi no Instituto de Religião aqui em Recife que os negros não foram valentes na pré-existência. De fato, irmão, olha, por muitos e muitos e muitos anos isso foi ensinado
na igreja de que pessoas como eu não prestavam lá na pré-existência, que tinham votado no Partido Democrata, sei lá, alguma coisa assim. Mas hoje em dia, se você lê o artigo da igreja, no site da igreja, Raças e o Sacerdócio, a igreja se distancia daquilo. Diz, olha, nós não validamos nada daquilo, nós renunciamos a todas aquelas explicações, pseudo-explicações, aquelas coisas todas, nada disso. Inclusive, já que você mencionou isso, interessante, semana passada, Elder Neil Anderson estava aqui para dedicar o novo prédio de ciências aqui da BYU Havaí. Eu não tive chance de me encontrar com ele, porque os eventos que ele teve foi com plateia reduzida. Mas é interessante, Elder Anderson, ele presidiu o funeral do meu pai em 2005. Na época, o Elder Anderson era o presidente da área Brasil, e ele, como eu disse, presidiu o funeral do meu pai lá na sede da Estaca Santo André, em São Paulo. E no testemunho que ele prestou, e fazendo homenagem ao meu pai, ele disse que meu pai tinha sido um daqueles grandes e nobres que haviam sido escolhidos, como em Alma capítulo 13, menciona que tinham sido escolhidos antes da fundação do mundo, para vir aqui. Eu achei aquilo interessante, eu disse, poxa, olha, 70 autoridade geral dizendo isso aqui, eu disse, poxa, então, de fato, olha, sim, alguém inventou isso como uma possível explicação para o fato dos negros não poderem. Na época ninguém queria aceitar que isso tinha sido uma decisão pessoal do presidente Brigham Young. Hoje nós sabemos que foi uma decisão pessoal do presidente Brigham Young de não ordenar os negros. Mas aí, 50 anos depois, todo mundo achava que tinha tido uma revelação, quando não tinha tido revelação. E as pessoas querem saber, por que então? Por quê? Então alguém inventou isso daí, provavelmente alguém que não tinha lá sentimentos muito caridosos com relação aos negros, e inventou alguma coisa, não, vai ver, na pré-existência eles não eram lá, falou que se cheirasse, não sei o quê. Bom, tudo bem. Então é aquilo, é como eu digo, de fato, você se sente frustrado, desanimado, não sei porquê. Hoje estou aqui, fui abençoado com esse privilégio, quase 44 anos atrás, de ter recebido o sacerdócio, tive a oportunidade de servir e tudo. Vou ficar frustrado por causa de quê? Fui abençoado, recebi a ordenança do batismo, recebi o dom do Espírito Santo, podia fazer oração, pude receber minha bênção patriarcal, tive cargos na igreja, senti respostas às minhas orações, tinha um testemunho que foi renovado várias vezes da veracidade do evangelho restaurado, da veracidade da igreja, de profetas e tudo, antes de receber o sacerdócio. Vou ficar frustrado por quê? Não tem motivo para me sentir frustrado. Agora, dizer que eu não vou julgar quem falou, que deixou de falar, não vou julgar, porque muitos deles são meus amigos. E, pior ainda, tá? Irmão Cauã, olha, pior ainda, eu saí com missionários, tá? Naquela época, 1973, 74, eu saí com missionários para prestar meu testemunho de que essas besteiras aí eram verdades. E eu prestei meu testemunho de que eu sabia que eram verdades, quando não eram. Então você quer ficar frustrado e desanimado? Vai abrir um vespeiro aí, vai abrir um ninho de abelha, um ninho de vespa, que você não queira saber. Ah, mas Martinho, então você falou. Falei, era o que eu sabia na época. Eu acreditava nisso na época. Hoje, olha, não era. Mas então, irmão, olha, falei, tá? Porque era o que eu entendia, era o que eu imaginava, era o que eu acreditava, e falei que eu sabia que era verdade. Hoje, eu sei que não era verdade. Que Deus me amava, que estava pronto para me abençoar, pronto para me dar o sacerdócio, pronto para tudo. E, como prova de que ele estava pronto para isso, ele levantou um profeta, Spencer W. Kimball, que teve a coragem de dizer: por que a gente tem isso, afinal de contas? Por que a gente tem essa proibição? De onde saiu isso? Quando em 1955,
um grupo de 6 apóstolos já tinha declarado que não tinha razão doutrinária nenhuma para a existência dessa proibição, mas que achavam que o clima de relações raciais nos Estados Unidos, onde estava a grande maioria da população da igreja na época, não era propício à concessão do sacerdócio aos negros. Tinha muitos membros da igreja, o que era verdade isso, muitos membros da igreja naquela época não se sentiriam confortáveis em ter um líder local, um bispo, um presidente de estaca negro. E era verdade. Hoje, até uma meia dúzia por aí que não vai com a cara do... Aqui, ó. Quando meu pai foi chamado como presidente da missão Fortaleza, teve um caos, 1987, ok? 1987, ok? 87, 35 anos atrás. Teve um irmão lá, irmão Martins, quando você foi chamado de presidente de missão, uma nuvem negra ficou pairando sobre o Nordeste brasileiro. Ele recebeu uma cartinha dizendo isso. E a pessoa dizendo que não ia frequentar a igreja enquanto ele fosse presidente da missão. E não frequentou. E quando meu pai foi desobrigado, voltou para a igreja. Então, olha, você está falando com um sociólogo aqui, especializado em sociologia da religião e relações raciais e étnicas. Estou dizendo para você, ó, não fique desanimado, não fique frustrado, não fique... Deixe isso na mão do Senhor. Deixe isso na mão do Senhor. Tá? Que é um ninho de vespa que você não vai conseguir se livrar delas o resto da vida. Por mim, tá? Assiste meu vídeo lá falando sobre curando as feridas do racismo, que eu filmei em 2020, faz 1 ano e meio, quase 2 anos que eu filmei isso daí. Assiste meu vídeo lá, você vai saber exatamente como é que eu consegui botar minha cabeça e me orientar com relação a isso daí, tá bom? Já falei demais disso daí. O Martins de novo. O Jardim do Éden, assim como a cidade de Enoque, foram retirados dessa terra imundo, ou assim como o mundo espiritual, estão nesse mundo em outra dimensão? Boa pergunta, irmão. Eu, semana passada, especulei sobre isso e já foi especulação demais para um mês só, tá? Mas tudo é possível, irmão. Tudo é possível. E a montagem artística que eu fiz dessa semana, está lá na minha página, lá na minha linha do tempo no Facebook, tá? Foi baseada justamente nisso. Disse, olha, como William Shakespeare escreveu 400 anos atrás, em Hamlet, há mais mistérios entre o céu e a terra, tá? Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Okay? Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Então, aí. Já especulei demais semana passada, agora. Uma Érica Strasburger também. Li que a cidade de Sião foi levada para um planeta de ordem terrestre. É possível que as 10 tribos perdidas também tenham sido tiradas da Terra? Olha, não exatamente um planeta, tá? Mas uma habitação. Eu li, inclusive, a citação do profeta Joseph Smith, está em Ensinamentos do profeta Joseph Smith, eu acredito que você tem esse livro, aquele livro de 1974, não é o Ensinamentos dos presidentes da igreja, não, é o Ensinamentos do profeta Joseph Smith. Devem ter cópias piratas aí em PDF desse livro circulando por aí, tá? Deve ter. E vocês podem encontrar, um instantinho aqui que eu estou com um probleminha técnico aqui agora, mas enfim, então tá aí, irmã de Strasbourg, irmã Érica, uma habitação foi o termo que o profeta Smith usou, uma habitação de ordem terrestre, não necessariamente um planeta, tá? Ok. Bom, Rodolfo Cardoso, irmão, o que faz as pessoas nascer mais ou menos favorecidas que outras nessa vida mortal? Olha, depende do que você chama de favorecido, tá? Se você está falando em termos materiais, em termos espirituais, porque tudo é relativo, tá? Simplesmente porque o sujeito não mora num AP house lá de frente para o mar, lá na Boa Viagem, no Recife,
Ao invés de numa palafita lá ao longo de um rio lá na Amazônia, não quer dizer que um seja mais favorecido, o outro seja menos favorecido. Não sei. Um vai ter um estilo de vida, o outro vai ter um outro estilo de vida, cada um vai ter seus desafios, cada um vai ter suas experiências. Um vai precisar ir num supermercado comprar as coisas, o outro só vai ali, pega o barco, sai, vai lá na mata lá, pega umas frutas lá, pega umas verduras lá, fresquinhas. Não sei o que é favorecido, menos favorecido. Como sociólogo, como cientista social, esse termo favorecido é meio enevoado, tá? Porque um nasceu de família que é membro da igreja, o outro não. Olha, Joseph Smith também não nasceu numa família que era membro da igreja. Abrão, ele era o primeiro nome dele, também, olha, tá lá no Pérola de Valor. Abrão nasceu em condições desfavoráveis. O pai dele tinha se afastado, era um subsacerdote, mas tinha se afastado, realmente apostatou, passou a acreditar nos deuses egípcios e tentou oferecer Abrão como sacrifício humano. Na minha vizinhança, esse chamado de abuso de criança, violência doméstica, isso. E foi aí que Abrão nasceu. E, no entanto, hoje é considerado o pai dos fiéis. Muita gente aí que nasceu de família, que foi pioneiro, isso e aquilo, está fora da igreja há décadas. Olha, difícil dizer, tá? Difícil dizer. Irmão Welber Dias Morcegão, irmão Martins, fala sobre os rios que cortavam o Jardim do Éden, sobre a profecia do rio Eufrates que vai secar nos últimos dias. Olha, irmão, curiosamente, um aluno meu insistiu comigo, quarta-feira agora dessa semana, um aluno meu numa das minhas aulas de religião aqui na BYU, aí insistiu comigo, não sei, porque tá lá os 4 rios, não sei, então não foi, o Jardim do Éden não era em Missouri, era lá onde era Mesopotâmia. Você escuta, olha, só porque eles têm o mesmo nome, não quer dizer que sejam os mesmos que estão no nosso Atlas, nos nossos mapas de hoje em dia, tá? Senão seria a mesma coisa que dizer que Jesus foi batizado lá em Salt Lake, porque lá no Vale do Lago Salgado tem um rio que os pioneiros deram o nome de Rio Jordão. E não é que teve uma aluna minha que falou: então Jesus foi batizado lá em Utah? Aí eu tive que repetir, porque naturalmente era um problema do meu sotaque, né? Eu tive que repetir, aí ela, ups! Olha, só porque tinha o mesmo nome, não quer dizer que sejam os rios que você está vendo no nosso mapa atual, no nosso atlas geográfico atual, tá? E se a profecia diz que o rio Eufrates vai secar nos últimos dias, vai secar nos últimos dias. Uma porção de outros rios já estão secando. Até o Mar de Aral, lá lá na Ásia Menor, lá onde era a antiga União Soviética, até o Mar de Aral já secou. Então, por que não um rio? E nós temos vários rios no Brasil que estão bem baixos, né? Irmão, até que ponto a expiação de Cristo abrange e redime o homem sem roubar a justiça? Jesus Cristo tomou a surra que todos nós deveríamos tomar. É isso. Ele aceitou a punição pelos pecados de cada pessoa, cada membro da família humana. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de punições ele tomou sobre si. É isso, a justiça foi satisfeita. Temos aqui uma pergunta que veio. Pergunta sobre quando o pai fala que fazer nesse mundo como fizemos em outros, ter um Salvador. De fato, uma narrativa sagrada da casa do Senhor nos diz que o que está acontecendo no plano de salvação aqui nessa terra não é novidade nenhuma. O Senhor não está experimentando com a gente, não está testando para ver se funciona. Isso já aconteceu em outros mundos. Agora, como nós lemos lá em Moisés capítulo 1, e nós falamos sobre isso na minha primeira live daqui do Vem e Segue-me, ainda em dezembro de 2021,
não nos foi dado, como Moisés queria informação, o Senhor não quer dar informações sobre esses outros mundos. Então sabemos sim que eles tiveram um plano de salvação entre eles, mas só isso, mais nada. Irmão Sérgio Júnior, por que alguns eventos aconteceram Segunda Guerra, Holocausto, pandemia, outros eventos? Nós perguntamos, onde está Deus? Por que deixou acontecer todos esses eventos? Olha, o que nós sabemos é o seguinte, ele chorou por causa de todas essas coisas. Agora, muitas delas foram profetizadas, tá? Tanto no Velho como no Novo Testamento, em Doutrina e Convênios. Você vai mesmo, sessão 87 de Doutrina e Convênios, uma profecia que o profeta Joseph Smith fez em 25 de dezembro de 1832 a respeito de guerras se derramando sobre todas as nações. Está lá, foi profetizado isso. É a condição do mundo. E muitas dessas coisas são o resultado do mau uso do arbítrio. Por que Deus deixou acontecer? Porque Ele não vai tirar o arbítrio das pessoas. Não vai tirar o arbítrio dos líderes das nações. Agora, Ele chora por causa dessas coisas. E aqueles que, e é uma coisa que nós temos informação vinda do livro de Mórmon, tá? Vamos ver aqui. Lembra lá uma coisa que foi uma coisa que o Capitão Moroni escreveu, tá lá em Alma, capítulo 60, no livro de Mórmon, versículo 13. Quem foi seminarista no meu tempo deve lembrar disso daí. Vou começar no livro 12, tá? Versículo 12, tá? Pensais que a morte de muitos de vossos irmãos tem sido causada por sua própria iniquidade? Eu vos digo que se isso pensastes em vão. Digo-vos, pois, que muitos são os que caíram pela espada. E eis que isto é para a vossa condenação. Pois o Senhor permite que os justos sejam mortos, para que sua justiça e julgamento recaiam sobre os iníquos. Portanto, não deveis supor que os justos estejam perdidos por terem sido mortos, mas eis que eles entram no descanso do Senhor, seu Deus. Doutrina e Convênios, seção 84, tá? Descanso, que é a plenitude da sua glória. Tá? Mas, enfim, o Capitão Moroni escreveu isso. O Senhor permite que os justos sejam mortos, para que sua justiça e julgamento recaiam sobre os iníquos. Eu sei, para muitos de nós aqui na mortalidade, a morte é uma coisa terrível, uma coisa horrível, não sei o quê. Mas lembra aquilo que o profeta Joseph Smith ensinou. Se pudéssemos ver o que está do outro lado do véu, tentaríamos de todas as formas cometer suicídio para chegar lá. Mas o Senhor, ele disse, o profeta Joseph Smith disse, em sua infinita sabedoria, implantou em nós o medo da morte, para que nós nos apeguemos à vida e cumpramos os seus desígnios aqui. Então, olha, o fato de pessoas estarem morrendo, isso, aquilo, olha, não é o fim. Não é o fim delas. E o Senhor tem, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua infinita misericórdia, algo em reserva para essas pessoas. Tá? Então, vamos aguardar. Testemunho de Abinadi. Tá? Testemunho de Abinadi. Mosias, capítulo 16, versículo 1. E então aconteceu que após Abinadi ter dito essas palavras, estendeu a mão e disse: tempo virá em que todos verão a salvação do Senhor, em que toda nação, tribo, língua e povo verá olho a olho, verá com os próprios olhos, e confessará diante de Deus que seus julgamentos são justos. Tempo virá em que todos verão a salvação do Senhor, em que toda nação, tribo, língua e povo verá olho a olho e confessará diante de Deus que seus julgamentos são justos. Então, vamos esperar, tá? Desculpe, Alma capítulo 12, versículo 15. Alma capítulo 12, versículo 15.
teremos que nos apresentar perante Ele, perante o Senhor, em sua glória, em seu poder, em sua força, majestade e domínio. E reconhecer para nossa eterna vergonha que todos os seus julgamentos são justos, que Ele é justo em todas as suas obras e que Ele é misericordioso para com todos os filhos dos homens, e que Ele tem todo o poder para salvar cada homem que crê em seu nome e apresenta frutos dignos do arrependimento. Teremos que reconhecer para nossa eterna vergonha que todos os seus julgamentos são justos e que Ele é justo em todas as suas obras e é misericordioso para com todos os filhos dos homens. Alma capítulo 12, versículo 15. Então, Alma 60, versículo 13, Alma 12, 15. Para vocês, fala assim, irmão, Elder Almilton Isídio, tem gente passando fome na África. Elder Isídio, tem gente passando fome aí na sua vizinhança. Aqui na minha vizinhança, tá? Tem gente passando fome no mundo todo, não é só na África, não. E olha, a maioria dos africanos que eu conheço pessoalmente são tudo parrudo que nem eu, tá? Só para você saber aí. Agora, de fato, tem lá no Sudão do Sul, na região do Tigray, na Etiópia, tem problemas seríssimos acontecendo lá. Em qualquer campo de refugiado que você olhar nesse mundo, seja lá o pessoal que fugiu de Mianmar, o pessoal que fugiu da Síria, seja onde for, tá? Refugiados que estão em parte da Europa, que atravessaram o Mediterrâneo lá, e estão em países da Europa agora. Qualquer um desses lugares vai ter gente passando fome, vai ter gente com necessidades, tá? E Deus está chorando por todos eles. Agora que você vem dizer, não responda, eu estou sendo irônico, escolheu um mau lugar, uma má hora para ser irônico, mas homem, seu menino, estou dizendo para você. Irmão Júlio César Pereira, boa pergunta. Como podemos edificar a Sião de hoje em dia? E o que fazer para enxugar nossas lágrimas pelos que não querem continuar com a gente nessa caminhada rumo à eternidade? Olha, é aquilo que nós lemos aqui. Fortalecer as estacas de Sião. À medida que nós estivermos servindo, tá? Servindo nossas missões de tempo integral, sendo membros missionários, sendo bons ministradores, irmãs ministradoras, irmãos ministradores, servindo nos nossos chamados, nós estamos edificando Sião. É isso. E na medida em que vivemos a nossa religião, a religião do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, nós, pessoalmente e no nosso lar, na medida do possível. Algum de nós vivemos em casas onde, olha, meus familiares não são membros da igreja, ou têm outras fés, ou não são mais ativos na igreja. Mas se você tiver ali, pelo menos o seu quarto, não, olha, eu não tenho um quarto, eu divido o quarto com um irmão, com uma irmã minha, pelo menos aqui, olha, da minha metade do meu quarto, eu vivo o Evangelho aqui. Tudo bem, tá? O Senhor vai aceitar a nossa oferta de acordo com as nossas circunstâncias. Enxugar nossas lágrimas pelos que não querem continuar com a gente nessa caminhada. Olha, por quanto tempo eles vão continuar não querendo caminhar com a gente por uma eternidade? Então acho que a gente pode enxugar as lágrimas ao manter viva a esperança de que um dia eles vão voltar. De que um dia eles vão voltar à atividade. Orar por eles todo santo dia. Orar pedindo ao Senhor para que ilumine as mentes e toque os corações dele pelo poder do Espírito Santo, que eles receberam quando foram batizados. Receberam a imposição das mãos pelo dom do Espírito Santo. Eles têm o dom. Orar para que eles possam, através do poder do Espírito Santo, sentir o amor que Deus e o amor que Jesus Cristo tem por eles. E um dia o milagre vai acontecer. O milagre da reconversão vai acontecer. Então, nossas lágrimas podem ser enxutas pela esperança que nós temos de que um dia isso poderá acontecer. Então, vamos continuar esperando. Renata Toledo, sei que ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Cristo, porém com tantos sinais, você acha que ainda demora mais de 10 anos para Jesus voltar? Olha, irmã, o que eu acho, o que não acho, tá? Não vem ao caso, tá?
Mas uma coisa que eu olho ainda é o seguinte, ainda tem muita gente nesse mundo esperando a volta de Jesus Cristo. E um dos sinais de que a hora está chegando é quando as pessoas começarem a dizer que não, ele está retardando o retorno dele até o fim do mundo. Ainda não vi as pessoas cristãs dizerem isso. Na hora que eu vi os cristãos dizendo que não, Jesus Cristo só vai vir no fim do mundo, aí a gente sabe que agora vai chegar a hora. Não esqueça que ele vai vir como um ladrão na noite. Então não adianta ficar imaginando, será que é mais 10 anos, mais 20 anos? Olha, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, a gente achava que o mundo estava tão ruim que a gente dizia assim, olha, não pode levar mais que 30 anos. No início dos anos 80, eu ouvia isso nas nossas reuniões de sacerdócio lá. Acho que só de socorro, as irmãs não falavam isso, porque as mulheres costumam ser um pouco mais sábias. Mas eu me lembro, tá? Eu me lembro, nos anos 80, não pode durar mais que 30 anos. E tá aqui, 40 anos depois, estamos aí, não estamos de boa, mas estamos aí, esperando. Aqui, 1980, estava na reunião de sacerdócio, eu era missionário de tempo integral, ainda numa reunião de sacerdócio, numa aula que eu não vou mencionar aqui, mas em São Paulo, estava lá na minha primeira missão. Aí, o presidente do Quórum de Elders, vira lá, irmãos, olha, não sei não, viu, esse ano aí, 1980, tá, 150 anos da restauração da igreja. 150 anos de restauração da igreja. Agora, presidente Spencer W. Kimball é o 12º profeta. E a conferência geral da igreja nesse ano, 6 de abril, cai em 6 de abril, é um domingo. Irmãos, não sei não, mas olha, eu não sei quanto a você, mas eu estou cuidando do meu armazenamento, tá? Eu estou verificando lá se o meu armazenamento está em dia. Sentado lá nessa reunião de sacerdote pensando, e aí, como é que eu fico aqui? Nem casei ainda, nem nada, e o mundo já vai se acabar? Pois é, isso era início, janeiro ou fevereiro de 1980. Então você quer saber se eu acho que vai demorar mais de 10 anos? Eu não acho mais nada, eu tô perdido. Nesse ponto de quanto tempo deverá faltar ainda para Jesus Cristo, eu estou totalmente fora, estou mais por fora que ponta de lápis, isso daí. E eu não quero estar por dentro da coisa não. Tá, muito bem. Deixa eu ver aqui, 3h30 da tarde, 10h30 da noite, para vocês aí no Brasil. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelos comentários, obrigado pelas perguntas excelentes, muito obrigado. Que o Senhor abençoe vocês nessa nova semana. Tudo de bom para vocês, seus familiares, seus entes queridos, onde quer que eles se encontrem, tá? Uma boa noite. E aqueles, então, agora que quiserem colocar aí onde você está, em que cidade, em que estado, não sei o quê, coloca agora. Eu vou dar 15 segundos para vocês escreverem rapidinho aí, antes de eu concluir ambas aqui. Bom, tchau.